Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 17 de dezembro. E a gente começa mostrando para você a capa da edição de hoje do jornal Folha de São Paulo. E a manchete, o assunto é sobre a economia do país. O dólar bate novo recorde e fecha a R$ 6,09, apesar de o Banco Central intervir com leilões da moeda americana, diz o texto da manchete. O dólar fechou ontem a R$ 6,91, o maior valor nominal da história, com alta de 1,03%, mesmo após dois leilões extraordinários de câmbio do Banco Central, que injetaram 4,6 bilhões de dólares no mercado brasileiro. Intervenções diárias feitas desde quinta-feira, dia 12, já somam 9,48 bilhões de dólares. O cenário reflete as incertezas quanto ao avanço do pacote fiscal do governo Lula no Congresso Nacional. Há ainda baixo estoque de dólares no mercado. Os juros futuros também voltaram a subir. Contratos para janeiro de 2027 variaram 0,47 ponto de 15,05% para 15,052%. Negociações dos títulos do Tesouro Direto foram suspensas algumas vezes ontem, segundo gestores, por causa da alta volatilidade. Um deles, indexado pelo IPCA, foi negociado com taxa de 7,75%. O Tesouro Nacional diz que paralisações buscam proteger os investidores. Ainda sobre o mesmo assunto, a Folha de São Paulo traz na sua capa uma retrospectiva. No dia 12, quinta-feira, 4 bilhões de dólares foram vendidos em dois leilões. Mesmo assim, o dólar encerrou o dia cotado a R$ 6,11. No dia 13, sexta-feira, a autarquia, o Banco Central, vendeu 845 milhões de dólares em um leilão surpresa. Mesmo assim, a moeda americana fechou o dia a R$ 6,28. Ontem, dia 16, o Banco Central fez dois leilões de dólares, em um total de 4,6 bilhões de dólares. E mesmo assim, a moeda norte-americana fechou em R$ 6,09. Sobre o mesmo assunto, economia e também política, a Folha de São Paulo traz uma pesquisa dizendo que 27% aprovam a gestão de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda e 34% rejeitam. Diz o texto da matéria. A condução da economia pelo ministro
Fernando Haddad, da Fazenda, é considerada ótima ou boa por 27% dos brasileiros, regular por 34% e ruim ou péssima por outros 34%, aponta pesquisa do Instituto Datafolha. Não souberam responder 5%. O levantamento foi feito nos dias 12 e 13 da semana passada, cerca de 2 semanas após o anúncio do pacote fiscal de Lula, que a maioria, 59%, disse desconhecer. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A foto de destaque da capa da Folha de São Paulo é sobre a cidade capital paulista. E a legenda da foto diz que apenas 16% das 8.390 obras prometidas pelo prefeito Ricardo Nunes em São Paulo são novas. Apenas 16% são novas. Essa da foto é um conjunto habitacional na Zona Norte, iniciado em 2010, portanto há 14 anos, teve unidades entregues em 2022. A gestão fez parte das obras, afirma o secretário da Prefeitura. Ainda na área de política, Lula fez apelo aos líderes partidários pela não desidratação do pacote de corte de gastos. A informação é do ministro Fernando Haddad. Lula pediu para que o pacote fiscal não seja desidratado no Congresso, disse o ministro Fernando Haddad, da Fazenda. Após encontro com o presidente, o chefe da pasta econômica afirmou que a aprovação do plano é necessário para fechar as contas do governo. Câmara Federal recoloca os refrigerantes e as bebidas açucaradas dentro do imposto do pecado. O corte do benefício fiscal para saneamento e a volta do refrigerante ao imposto seletivo, também batizado como imposto do pecado, estão entre as mudanças feitas pela Câmara Federal no texto que regulamenta a reforma tributária. O Senado tinha tirado os refrigerantes, que é as bebidas açucaradas, tinha tirado as obras de saneamento e tinha tirado as armas de fogo. A Câmara recolocou os refrigerantes e saneamento. Se aprovado no plenário, vai à sanção presidencial do presidente Lula. Com esse retorno dos refrigerantes submetido ao imposto do pecado, a alíquota geral cai 0,7 ponto percentual, diz o relator da matéria. Ainda é chamada de capa do jornal Folha de São Paulo desta terça-feira, é uma matéria sobre a tentativa de golpe militar. A chamada diz: auxiliar de Braga Neto, que está preso, fazia uma ponte entre investigados. Alvo da Polícia Federal, o coronel da reserva, Flávio Peregrino, ganhou o apelido
de Ucide de Braga Neto, por seu elo com o general preso. O elo é porque o Bolsonaro tinha o Mauro Cid como seu ajudante de ordens. E o coronel da reserva Flávio Peregrino é como se fosse o ajudante de ordens do Braga Neto. Por isso que ele é chamado de Ucide, não o Mauro Cid, Ucide de Braga Neto. Peregrino não era investigado até documentos serem achados na sede do Partido Liberal. Ele teria questionado a Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, acerca da delação premiada dele. Na área internacional, é chamada de capa da Folha, dizendo que o primeiro-ministro da Alemanha, o Scholz, perde voto de confiança e a Alemanha terá novas eleições, possivelmente em fevereiro do próximo ano. O caderno ilustrado de hoje traz como destaque a estreia do filme O Alto da Compadecida 2, que traz o Nordeste em tom de fábula. E os protagonistas do filme, o Chicó vai continuar sendo representado pelo ator Selton Mello e o João Grilo pelo Matheus. No caderno de veículos, a matéria principal dizendo que teste avalia híbrido da Baidu Song Plus, abastecido só com energia elétrica. Na coluna da Mônica Bergamo, dizendo que o Instituto Butantan pede à Anvisa registro de vacina de dose única contra a dengue. O Instituto Butantan enviou à Anvisa pedido de registro da Butantan DV, é o nome da vacina. Primeira vacina em dose única contra a dengue, que obteve 79,5% de eficácia na última etapa de testes. 79,5%. Se aprovada pela Anvisa, o órgão, o Butantan, diz que pode prover cerca de 100 milhões de doses em até 3 anos. Na área de meio ambiente, a Folha de São Paulo destaca que a área de queimada de janeiro até novembro deste ano no Brasil é 90% maior do que a mesma área de queimada no ano de 2023. E aqui também uma chamada de capa, uma matéria muito especificamente para a cidade de São Paulo, que também nós vamos ver, é chamada de capa com destaque no Estadão, é dizendo que a revisão do tombamento lá do bairro dos Jardins, que é um bairro rico lá de São Paulo, é aprovada. Órgão de Defesa do Patrimônio aprovou parecer que autoriza divisão de terrenos hoje ocupados por apenas uma mansão, facilitando construção de condomínios horizontais, de edifícios. E a Folha traz como chamada, mas sem foto, e no Estadão a foto principal da capa é sobre essa decisão que vai transformar o bairro do Jardins lá em São Paulo. Vamos então ver aqui a capa do jornal O Estado de São Paulo. Como vocês podem observar, a manchete é o mesmo assunto. Cenário conturbado. Banco Central intervém 2 vezes, mas dólar sobe de novo e é recorde. A moeda fechou o dia de ontem a R$ 6,09.
e foram vendidos nos dias de ontem, através de leilões, 4,62 bilhões de dólares. Sobre o assunto economia/política, outra chamada de capa do Estadão é sobre o pacote de gastos que está tramitando no Congresso Nacional. O governo liberou ontem 7 bilhões de reais em emendas parlamentares, mas mesmo assim não há garantia que os deputados e senadores vão votar a matéria de interesse do governo. Amanhã, quarta-feira, está marcada uma sessão do Congresso Nacional, quando as duas casas, Câmara Federal e Senado, se reúnem para votar as matérias mistas. Tentativa do Planalto é de destravar o projeto de corte de gastos no Congresso, mas parlamentares querem uma definição sobre outros 8 bilhões de reais ainda não pagos. 7 bi já foram liberados. Faltam outros 8 bilhões que os congressistas querem saber quando é que vão ser liberados. Sobre o assunto, o Estadão traz uma matéria, uma análise, na verdade, dizendo que o ministro Fernando Haddad é alertado de que precisará entrar em campo para convencer os congressistas. E aqui essa foto principal, como eu falei, é sobre essa revisão de tombamento do bairro Jardins, que é totalmente horizontalizado. E aqui vocês podem ver que um senhor tomando banho de sol, um cachorrinho, e que agora com essa revisão vai ser permitido construção de edifícios. Revisão, diz a legenda da foto. Revisão de tombamento nos jardins permite condomínio horizontal e também vertical. Praça em região dos Jardins, onde o Condefat facilitou a construção de condomínios com até 10 metros de altura, desde que tenha aval municipal. Mudança é defendida por parte dos moradores, mas a associação pretende contestá-la na Justiça. Reforma tributária. Novo texto da Câmara Federal retoma o imposto do pecado para refrigerantes. O relatório, que deve ir à votação hoje, também retirou desconto na alíquota padrão para obras de saneamento básico. Desde março de 2019, que o ministro Alexandre de Moraes prorroga inquérito das fake news. E ontem ele prorrogou por mais 6 meses. O prazo foi ampliado para que a Polícia Federal colha depoimentos de mais 20 pessoas, finalize diligências e analise informações. Na área internacional, é chamada de capa também no Estadão, é a situação política na Alemanha. O chanceler Olaf Scholz perde voto de confiança e país terá eleição em fevereiro. Colapso do governo é incomum na Alemanha e reflete era de divisões políticas.
O caderno 2, que é o caderno de cultura do Estadão, traz como matéria principal um assunto sobre gastronomia, sobre paladar, na verdade. E a matéria dizendo que a uva branca que combina com o Natal, com esse período natalino. Especialistas avaliam 16 rótulos de vinhos elaborados com a uva Viognier, que harmonizam com várias receitas natalinas. Na Bolívia, o Ministério Público pede prisão do ex-presidente Evo Morales por tráfico de menor. Nos Estados Unidos, risco de guerra comercial. Donald Trump cita o Brasil como um país que mais taxa, ou então taxa demais, os produtos comprados nos EUA. Comerciantes eram vítimas de 5 policiais militares de São Paulo que foram presos por um esquema de extorsão lá no bairro do Brás. O bairro do Brás é conhecido como um polo de confecção em São Paulo. E os policiais, agindo como milicianos da Polícia Militar de São Paulo, estava extorquindo os comerciantes em troca de um possível segurança privada, mas foram presos ontem. Agora vamos para o Rio de Janeiro, saber aqui das novidades na capital carioca. E a primeira matéria na capa do Globo, jornal Globo, é uma entrevista com a Mônica Antunes. E quem é Mônica Antunes? É a agente exclusiva do escritor Paulo Coelho, chamada de Bruxa de Barcelona e duríssima. Mônica Antunes conheceu o autor aos 19 anos. E a foto de capa do Globo, olha a situação ontem no Rio de Janeiro. É uma verdadeira tempestade. Aqui a gente chama de tromba d'água, aqui na orla marítima do Rio. Extremos que se encontram, diz a legenda da foto. Após uma manhã abafada, no período da tarde de ontem, no Rio de Janeiro, foi atingido por ventania e chuva de granizo. Queda de árvore de Natal flutuante na cidade de Maricá causou a morte de um operário. E esse vídeo dessa árvore de Natal flutuante, porque estava dentro do mar, caindo, está rodando aí pelas redes sociais. E neste acidente, um operário que estava montando a árvore morreu. Esta era a situação ontem à tarde no Rio de Janeiro. Essa foto é exclusiva do Globo e foi feita pelo fotógrafo Gabriel de Paiva. A manchete do Globo é sobre o mesmo assunto, a situação econômica do Brasil. R$ 6,09, patamar histórico do dólar da moeda americana no Brasil. Dúvida sobre o empenho fiscal do governo e corte de gastos leva dólar a novo recorde. A intervenção do Banco Central foi insuficiente para conter a cotação da moeda. Haddad, ministro da Fazenda, apela para que o Congresso aprove sem desidratar o pacote de ajuste fiscal. Sobre o mesmo tema na área econômica, dizendo que outra matéria, que na tramitação do projeto da reforma tributária,
A Câmara Federal ontem muda texto que veio do Senado e inclui os refrigerantes no imposto do pecado. Alterando mudança feita pelo Senado, deputados devolveram os refrigerantes ao pacote de produtos que pagarão imposto adicional por fazerem mal à saúde, dentro das novas regras que transformam o sistema de tributos sobre o consumo no país. Ainda sobre o Rio de Janeiro, uma situação específica lá do aeroporto, fim da novela aérea. Governo faz acordo para concessionária seguir no Galeão. No limite do prazo dado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, o governo federal e a Changi fecharam ontem acordo para a empresa seguir à frente da administração do Galeão. O entendimento prevê redução da outorga paga pelo grupo e viabiliza a saída da Infraero como sócia minoritária da concessão. A gestão do ministro Fernando Haddad na Fazenda tem rejeição maior que avaliação positiva. Pesquisa Datafolha, que acabamos de ler na capa da Folha de São Paulo, mostra que trabalho do ministro é considerado bom ou ótimo por 27% e ruim ou péssimo por 34%. Sobre a trama, a tentativa de golpe de Estado, o jornal Globo traz a matéria dizendo que a prisão do general Braga Neto acende um alerta no Exército, mas sobre o outro general, o general Heleno. Diz assim o texto: também general 4 estrelas, o ex-chefe do GSI de Bolsonaro, general Heleno, é implicado em casos da trama golpista e da ABIN paralela, que era a Agência Brasileira de Inteligência. Ele criou um núcleo, uma sucursal da ABIN, para atender aos interesses específicos da presidência da República. 100% nacional, é vacina. O Instituto Butantan pede sinal verde da Anvisa para vacina contra a dengue, e isso em dose única. O Instituto Butantan solicitou ontem à Anvisa o registro da vacina que desenvolveu contra a dengue para iniciar a fabricação assim que for autorizado. Trata-se do primeiro imunizante contra a dengue aplicado em dose única no mundo. Casos de dengue batem recorde no país este ano, principalmente aqui no estado do Ceará. Os postos de saúde e as UPAs estão cheios de pacientes com dengue, com influenza ou Covid-19 nesse período de final de ano. Outra foto de destaque do jornal Globo é chamando a atenção para a retomada daquele espetáculo, para quem conhece, em Gramado, nas Serras Gaúchas. É um desfile nesta época de Natal que atrai muitos turistas brasileiros e estrangeiros. E a foto diz o seguinte, a legenda da foto: a Gratiluz da Serra Gaúcha. A 39ª edição do Natal de Luz de Gramado marca a retomada do turismo na região. A retomada do turismo depois que o aeroporto Salgado Filho foi liberado para voos, que ele esteve interditado devido às enchentes
lá no Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro tem piora no gargalo para consultas e exames. Lá também no Rio de Janeiro está havendo fila para a realização de exames de saúde. E o texto desta chamada diz o seguinte: tanto no estado do Rio de Janeiro, como no município do Rio de Janeiro, que tem o mesmo nome, crescem as filas de espera na rede pública de saúde para agendar procedimentos de consultas e exames através do sistema do SUS, Sistema Único de Saúde. O Globo também chama atenção para essa questão política lá na Alemanha. Coalizão fragilizada. Premier sofre revés e a Alemanha terá eleição antecipada para fevereiro do próximo ano. Agora vamos para a capital da República, Brasília. E o Correio Brasiliense chama a atenção na sua manchete para esta briga entre governo e Congresso para aprovação, já na última semana de trabalho do Congresso Nacional, para aprovação do pacote fiscal. A manchete: pacote de gasto opõe governo e Congresso. Planalto cobra do Parlamento votação de projetos que reduzem despesas. A pauta inclui uma matéria de muito interesse para o Distrito Federal, que é o Fundo Constitucional do DF. A semana é decisiva para a votação do orçamento para 2025 e também a reforma tributária. Diz o texto da manchete do Correio Brasiliense. Um dia depois de ter alta do hospital do Sírio-Libanês, em São Paulo, o presidente Lula recebeu ministros para intensificar as negociações da pauta com o Congresso. O pacote de corte de gastos, o orçamento 2025 e a reforma tributária são prioridades. O Planalto subiu o tom pedindo, abre aspas, nós só não teremos o superávit primário este ano em função dos 45 bilhões de reais de renúncia fiscal aprovado no Parlamento, que contrariou o governo, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Líder do governo no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, ele que é do PT do Amapá, foi mais direto, abre aspas, tudo é passível de discussão, só não é passível a discussão da desidratação do que foi proposto no pacote fiscal. Sobre o mesmo assunto, que é economia, o Correio Brasiliense traz matéria dizendo que o leilão do Banco Central não derruba a cotação do dólar, que abre a semana, portanto ontem, de segunda-feira, acima de R$ 6,00, na verdade R$ 6,09. Tem uma entrevista com o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, dizendo que está tudo bem encaminhado para não reduzir o repasse de dinheiro do Tesouro Nacional para o Fundo Constitucional do DF, segundo o jornal vem tratando dessa questão há mais de 15 dias, dizendo que se for mantida a perda por ano é de 800 milhões de reais. Também traz uma entrevista sobre o mesmo assunto com José Eduardo Paes, ele que é procurador dos direitos do cidadão do Ministério Público do Distrito Federal. Ele avalia o risco da capital federal perder verbas com essa redução. Ele disse,
segurança, saúde e educação são mantidas por esses recursos, são custeadas, né, por esses recursos. Mas não é apenas a manutenção dos salários, é investimento em equipamentos, tecnologia e presença, diz José Eduardo Sabo Paes, ao programa CB Poder. O Correio Brasiliense está entrevistando todas as autoridades dos mais diferentes setores do Distrito Federal, do governo, fora do governo, do Ministério Público, em defesa da manutenção dos recursos federais para a capital, que o governo federal quer cortar. Na França, um ciclone varre casas em ilhas. A maior tempestade tropical em 90 anos golpeou o território ultramarino de Mayotte, no Oceano Índico, com ventos de 220 km por hora. Autoridades não descartam centenas ou milhares de mortos. O presidente da França, Emmanuel Macron, anuncia que visitará a região e decretará luto nacional. Uma moradora da ilha falou ao Correio Brasiliense sobre esse fenômeno. Ainda chamada de capa, um assunto bem específico lá do Distrito Federal, foi mais um feminicídio que aconteceu na capital. Uma piauiense que morava lá em Brasília, a Keila, 37 anos, foi asfixiada e morta, como diz aqui a manchete, por um covarde. Há 7 meses em Brasília, a piauiense Keila Nascimento tentava uma vida melhor. Era trabalhadora e em um dos empregos conheceu seu algoz, o Isaquiel da Silva, também de 37 anos. E ela foi morta ontem. E o jornal dá destaque na capa a mais esse feminicídio lá na capital da República. Na área de esportes, a chamada de capa do Correio Brasiliense é a nova tentativa de ser o melhor. É o Vinícius Júnior, é o Vini Júnior. Depois de perder o troféu Bola de Ouro para o volante espanhol Rodri, Vinícius Júnior é o favorito a levar hoje o troféu de melhor do mundo da FIFA. A entidade costuma discordar do prêmio rival na hora de escolher o craque do ano. E o Vini Júnior o brasileiro está cotado para esse prêmio da FIFA. No caderno de Versão e Arte, a matéria principal do Correio Brasiliense é sobre a banda 5 a Seco, mostra a nova MPB, música popular brasileira. Depois de um hiato de 5 anos, o grupo lança o álbum Sentido. Anvisa avalia vacina da dengue. Desenvolvido pelo Instituto Butantan, o imunizante aguarda análise e o registro da agência para ser fabricado e aplicado. Será o primeiro imunizante em dose única contra a doença, contra a dengue no mundo. É também chamada de capa do Correio, uma festa para toda a família. Os brasilienses estão descobrindo as atrações do nosso Natal no coração da Esplanada dos Ministérios. Até o dia 30 deste mês, além da Vila do Papai Noel, haverá brinquedos e shows de graça. O Correio registrando os pontos turísticos, né, lá da Esplanada dos Ministérios, do Plano Piloto de Brasília, com as atrações específicas
do Natal para quem visita Brasília. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. A manchete do Povo, escolhida para a edição desta terça-feira, dizendo que o Ceará, o PIB avança 6,67% no terceiro trimestre deste ano e deve fechar o ano de 2024 em 5,57%. Indústria e agropecuária puxam resultado do trimestre. Se confirmada a projeção do IPES para este ano, será o melhor desempenho do crescimento do Produto Interno Bruto cearense em 14 anos. No Caderno Vida e Arte, a matéria é a comemoração, um registro pelos 30 anos da marca que revolucionou a indústria dos games, o PlayStation, que há 30 anos foi a febre nessa área de jogos online, de jogos digitais. E o Vida e Arte traz esse registro. A foto de destaque da capa do Povo é esta imagem que fica ali na Bezerra de Menezes, que é uma avenida aqui de Fortaleza, dizendo que 3 meses após esse incêndio, o vagão da antiga estação Otávio Bonfim segue abandonado. Foi incendiado, o incêndio foi criminoso, alguém tocou fogo, era um vagão de madeira e ficou só aqui a carcaça de ferro. Está lá abandonado. E o jornal O Povo dá esse registro. A reportagem de hoje é dizendo que a cota de gênero foi descumprida em 22 municípios do Ceará nas eleições passadas, nas eleições municipais passadas. A cota de gênero, ela é exigida pela legislação, é o percentual de 30%. Cada chapa formada de vereadores, a chapa proporcional, 30% tem que ser com candidatas mulheres, candidaturas mulheres. E a reportagem, baseada em dados da bancada das mulheres na Câmara Federal, identifica que 22 municípios cearenses, os partidos não cumpriram com essa cota de gênero nas candidaturas para vereador. Ainda na área de política, o jornal o Povo registra na sua capa que ontem o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, anunciou mais 3 nomes para o secretariado. Até agora já são 11 e o prefeito está fazendo isso a conta-gotas. Todo dia ele divulga 2 nomes, 3 nomes, 4 nomes e vai assim, mas a posse mesmo de toda a equipe será no dia 1º de janeiro. Enquanto não tome posse, Evandro Leitão é presidente da Assembleia, é deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na área de cidades, o jornal O Povo registra os 70 anos da UFC. Universidade Federal do Ceará celebra 70 anos de fundação e entrega medalha para servidores que marcaram história da instituição. E a solenidade foi ontem à noite na Concha Acústica, que fica na reitoria da universidade, no bairro do Benfica.
Outra chamada de capa é para esta criança na área de esportes. Ela é a Alissa Maia. Aos 12 anos, a cearense Alissa Maia é a melhor mesatenista sub-13 do Brasil. Ela, como tem menos de 13 anos, ela tem 12 anos e ela é campeã nacional. Na área de economia, Jornal Povo registra na sua capa dizendo que o relator da reforma tributária retoma o imposto do pecado para refrigerantes e o texto vai à votação hoje na Câmara Federal. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. Valor Econômico também destaca na sua capa: o dólar segue escalada e supera R$ 6,09, apesar da intervenção do Banco Central, leiloando dólares, mais de 4 bilhões de dólares. Juros futuros também tiveram alta. Incertezas em relação à tramitação do pacote, incertezas em relação à tramitação do pacote de gasto, do corte de gastos no Congresso Nacional, aumentaram a tensão nos mercados. Na área de créditos de carbono, Valor Econômico traz uma matéria com Ana Toni. Ela diz: integridade ambiental é o que vai fazer mercado crescer ou não. Na área de investimentos, ativo de segurança, ouro deve alcançar o patamar recorde de $3.000 a onça Troy. A onça é uma medida para avaliar o grama do ouro. E isso, a previsão é para 2025. $3.000 a onça de ouro. Na área de marketing, a empresa BRF usa inteligência artificial para criar e testar novos produtos, diz Marcel Sacco, convidado do 15º Quest, que é o VideoQuest do Valor Econômico. Por IVA menor, que é o novo imposto criado, a Câmara retira incentivo ao saneamento. Grupo de trabalho da regulamentação da reforma tributária na Câmara Federal rejeitou mudanças importantes no projeto feitas pelo Senado, como o tratamento favorecido para serviços de saneamento básico, sociedades anônimas do futebol, que é a chamada SAFs, funerárias e também bolachas. Também reincluiu bebidas açucaradas, como refrigerantes, entre os produtos sujeitos ao imposto seletivo. O objetivo foi reduzir a alíquota padrão do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS. A versão do Senado elevava a alíquota total acima de 28%, mais do que os 26,5% fixados como limite por ambas as casas. Por outro lado, o grupo aceitou os benefícios aprovados pelo Senado para a Zona Franca de Manaus. A expectativa era que o novo parecer fosse votado em plenário na noite de ontem, mas o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, adiou a votação para esta terça-feira. Licitações de rodovias e portos vão gerar 16 bilhões de reais. Na área internacional, duas chamadas. O Donald Trump cita o Brasil como alvo de tarifa maior, dizendo ele que o Brasil é um dos que
taxam demais os produtos norte-americanos. Na Argentina, a Argentina cresce 3,9% e sai da recessão. Emprego formal no Brasil aumenta para a faixa dos que têm mais de 50 anos. A contratação de trabalhadores entre 50 e 59 anos de idade neste ano de 2024, até outubro passado, aumentou em 133%. Aliás, 133,7% na comparação com o mesmo período de 2023. Parecer obriga o governo a mirar centro da meta fiscal. O senador Confúcio Moura, do MDB de Roraima, relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é de 2025, acolheu em seu parecer emenda que obriga a equipe econômica a contingenciar recursos mirando o centro da meta de resultado primário na maior parte do ano. Em outra frente, propôs que parlamentares possam definir a ordem de execução de emendas parlamentares. Incorporou as regras do acordo com o Supremo Tribunal Federal para aumentar a transparência das verbas indicadas pelos congressistas. Com a capa do Valor Econômico, eu encerro aqui a apresentação das principais notícias desta terça-feira. A Folha de São Paulo se manifesta através dos seus editoriais sobre dois assuntos. O primeiro, nova revisão de dívidas dos estados premia maus gestores. Projeto de lei que reduz juros nos valores devidos à União, incentiva descaso com orçamentos e incentiva a ampliação de gastos por governadores. Com o país à beira de uma crise fiscal, o Congresso deveria ser mais responsável. Segundo editorial do jornal Folha de São Paulo, um assunto que é cearense e que ainda repercute no Brasil. Diz o segundo editorial da Folha de São Paulo de hoje: ministro da Educação é mais um a aderir ao expoísmo. Expoísmo vem da palavra de esposo, nepotismo, expoísmo. E diz assim: mulher de Camilo Santana ganha cargo de conselheira em Tribunal de Contas, como as de outros 4 titulares de pastas no governo Lula e as de 2 governadores. Prática é modalidade de nepotismo e patrimonialismo, diz o editorial da Folha de São Paulo. Graduada em letras, psicopedagoga clínica, doutora em ciências da saúde, ex-secretária municipal de assistência social de Juazeiro do Norte, Ceará, e secretária estadual de proteção social, Onélia Santana, parece reunir qualificações para diferentes tarefas. Menos, é claro, porque tal currículo a credencia para o cobiçado posto de conselheira do Tribunal de Contas cearense. Ela é casada com Camilo Santana, PT, ex-governador do estado e hoje ministro da Educação do correligionário Luiz Inácio Lula da Silva. Sua indicação para o TCE foi aprovada há poucos dias na Assembleia Legislativa pelo elástico placar de 36 votos a 5. Terá cargo vitalício até a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade e fará jus
ao generoso salário de R$ 39.700 mensais, pouco abaixo do teto fixado para todo o serviço público nacional, hoje de R$ 44.000. Esse caminha para se consolidar como o emprego ideal para mulheres de ministros. Além de Camilo Santana, há outros 4 titulares de pastas cujas consortes estão instaladas em cortes de contas. Rui Costa, do PT, da Casa Civil. Wellington Dias, do PT, do Desenvolvimento e Assistência Social. Renan Filho, do MDB, dos Transportes. E Valdez Góes, do PDT, da Integração Nacional, tem seus orçamentos domésticos reforçados por vencimentos pagos por tribunais de contas da Bahia, do Piauí, Alagoas e Amapá, respectivamente. Também como Camilo Santana, todos são ex-governadores, o que, de certo, ajuda a explicar a boa vontade das assembleias em conceder as sinecuras a suas esposas. A bem da verdade, continua aqui o texto do editorial desta terça-feira, dia 17 de dezembro, da Folha de São Paulo. A bem da verdade, a prática não está restrita à esplanada dos ministérios. O expoísmo, como se pode chamar essa modalidade de nepotismo e patrimonialismo, vigora no Pará e em Roraima, com os maridos Helder Barbalho, do MDB, e Antônio Denário, do PP, sentados nas cadeiras de governador. Pode-se imaginar com que rigor as primeiras damas atuarão na fiscalização das finanças locais. São 33 os tribunais de contas do país nos 3 níveis de governo. Conforme a Constituição, seus dirigentes, 1/3 deles escolhidos pelo Executivo e 2/3 pelo Legislativo, devem ter, abre aspas, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, fecha aspas. Como se vê, os critérios para aferir tais conhecimentos podem ser bastante elásticos. Mesmo que se considere útil manter todo esse aparato, não seria difícil aperfeiçoar a legislação de modo a favorecer quadros mais qualificados nas cortes. Não é o que o mundo político fará de bom grado, pelo bem de cônjuges, compadres e aliados. Se manifesta assim a Folha de São Paulo, o grupo Folha de São Paulo, sobre a nomeação de Onélia Santana para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Ainda nas páginas de política da Folha de São Paulo, na matéria nós temos dizendo que o braço direito de Braga Neto, do general Braga Neto, fazia ponte entre investigados pela Polícia Federal e articulava estratégias de defesa. O coronel Flávio Peregrino não era investigado pela Polícia Federal, mas virou alvo devido a documentos encontrados na sede do Partido Liberal
E está aqui a foto do Flávio Peregrino, ele que era considerado o Cid de Braga Neto, quer dizer, o ajudante de ordens de Braga Neto. Cid Mauro, aí é outro Cid, é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, esse que está na foto, esse aqui, Tenente-Coronel Mauro Cid, depõe na CPI dos atos golpistas. O Cid, que é o Mauro Cid, acumula recuos em delação, que foi base para a prisão de Braga Neto. Após fechar colaboração com a Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro teve o acordo ameaçado por omissão de dados em mais de uma ocasião. Mas mesmo assim, Alexandre de Moraes manteve valendo a delação premiada dele. Ministro Alexandre de Moraes, é a segunda matéria desta página, prorroga inquérito das fake news por mais 6 meses e pede 20 novos depoimentos à Polícia Federal. STJ, Superior Tribunal de Justiça, julga restos da Lava Jato e pode beneficiar Dirceu, Cabral e Palocci. Processos devem seguir entendimentos adotados pelo ministro Dias Toffoli do Supremo sobre a operação. Olha aqui quem está aqui no chão lutando, Gil Gidson. Para quem não conhece, esse que está acima, de cabeça branca, é o ministro Luiz Fux, ministro do Supremo. Fux dá seminário de defesa pessoal e juiz Gidson ao BOP, que é um grupo de elite da Polícia Militar. Diz a legenda da foto: o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ministrou um seminário de defesa pessoal e juiz Gidson para policiais do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Isso aconteceu na última sexta-feira, 13. Ele tem faixa vermelha e branca, a segunda mais alta da modalidade do jiu-jitsu. E aqui, esse que está acima é o ministro Luiz Fux, aqui dando aqui umas aulas para policiais do BOP do Rio de Janeiro. Na outra matéria, na mesma página, sobre política, é dizendo que o presidente Lula pretende reunir ministros na sexta para fim de ano, diz Padilha, isso ministro do governo. Então, se está dizendo isso, então ele deve voltar para, está em São Paulo, né? Deve voltar para Brasília na quinta-feira. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, visitaram Lula em São Paulo na tarde de ontem, um dia após o presidente ter alta hospitalar. Segundo Padilha, Lula deve reunir seus ministros na sexta-feira num encontro de fim de ano. Afirmou não ter detalhes do formato da reunião, mas que ela pode ocorrer em Brasília. Comissão comemora decisão de Flávio Dino sobre a lei da anistia. A decisão de domingo do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de que a lei da anistia da ditadura não vale para ocultação de cadáveres, recebeu elogios das presidentes das comissões sobre mortos e desaparecidos e da anistia.
Ainda nas páginas de política, uma matéria com repercussão do presidente da Câmara Federal, o deputado federal Arthur Lira, lá de Alagoas. A Folha de São Paulo descobriu que Arthur Lira usa um caminhão-pipa da Codevasp, comprado através de emenda parlamentar, sendo usado num evento particular, numa vaquejada do Arthur Lira. O presidente da Câmara é dono de parque de vaquejada, onde foi realizado o evento em Alagoas. Deputado e prefeitura que recebeu o veículo não se manifestam e não vão se manifestar. Diz o seguinte a matéria, está aqui a foto do parque de vaquejada e está aqui a foto do caminhão, olha, até que ainda tem o emblema da Codevasp, está aqui, Codevasp, vaquejada de Arthur Lira na cidade de Pilar, em Alagoas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, utilizou um caminhão-pipa doado pela estatal federal Codevasp à prefeitura de Teotônio Vilela em sua própria vaquejada, realizada a 75 quilômetros da cidade de Teotônio Vilela. O veículo foi comprado em 2020 pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Vale do Parnaíba, com recursos de emenda parlamentar da bancada de Alagoas na Câmara, da qual Lira é integrante. A foto do caminhão com selo da Codevasp foi postada na página oficial do Parque Arthur Filho de Lira no Instagram. O caminhão foi entregue à prefeitura em 2022. O prefeito Peu Pereira, que também é do mesmo partido do Arthur Lira, que é o PP, Partido Progressista, ele, o prefeito, é primo de Arthur Lira. O superintendente da Codevasp, no estado, que acertou a doação, era, à época, Joãozinho Pereira, também do PP, do Partido Progressista. Outro primo de Arthur Lira, indicado ao cargo pelo deputado. Joãozinho saiu do posto neste ano para concorrer nas eleições municipais. Procurada, a Codevasp disse que caminhões doados servem a arranjos produtivos locais e são empregados no transporte da produção rural e dos insumos necessários a essa produção, assim como em atividades correlatas. Diz ainda a nota da Codevasp. Os veículos podem dar suporte a produtores em exposições, feiras e eventos de que participem, quando essa participação mantém relação com as atividades que motivaram a doação. R$380 mil é o valor do caminhão-pipa doado pela Codevasp à prefeitura de Teotônio Vilela. 35 milhões de reais provenientes de emendas parlamentares foram investidos em obras de pavimentação investigadas pelo TCU, Tribunal de Contas da União, em Alagoas. Abaixo dessa matéria do Arthur Lira usando um caminhão da Codevasp para um evento particular dele, de uma vaquejada, tem uma matéria sobre o Poder Judiciário. Novo penduricalho do Judiciário já custou 819 milhões em salários, em dinheiro, para juiz, desembargador e membro do Ministério Público, diz o estudo. Mas quem primeiro deu essa matéria não foi a Folha de São Paulo, foi ontem no jornal O Estado de São Paulo. E o estudo é um relatório divulgado pela ONG
Transparência Brasil e o Estado de São Paulo deu ontem, foi chamada de capa do Estadão. Hoje a Folha está dando, nas páginas internas, numa matéria secundária. R$ 12.400 é o valor médio que foi acrescido por mês ao salário dos juízes como uma licença compensatória, um pagamento de licença compensatória de acordo com a Transparência Brasil. 4.200 magistrados acumularam, isso no Brasil, 4.200 acumularam mais de R$100 mil entre julho de 2023, do ano passado, a outubro deste ano. Só dinheiro, R$100 mil cada um, R$100 mil cada um, só com pagamento de licença compensatória. E isso dinheiro que não é contabilizado, porque é fora dos R$44 mil que eles já ganham por mês, que é o teto máximo do servidor público federal. Isso é dinheiro por fora que eles ganham. Nova fotobiografia mostra bastidores familiares de Juscelino Kubitschek. É outra matéria nas páginas de política do jornal Folha de São Paulo. Olha aqui o Juscelino Kubitschek dando uma de fotógrafo. Naquele momento ele desabou, deixou transbordar o que estava entalado. Fábio Chateaubriand, idealizador e curador do livro, sobre a foto de JK chorando durante a missa que marcou a inauguração de Brasília, alvo de críticas da oposição. E está aqui o JK segurando uma câmera fotográfica, deve ser da marca Yashica, e ele segurando aqui um flash. E embaixo, no alto, a foto no alto, Juscelino brinca de fotografar os fotógrafos e jornalistas. E ao lado, ele aqui só de calção, ao lado na praia com Adolfo Bloch. Adolfo Bloch era dono da revista Manchete, ele que foi fundador da Manchete. E essa foto está no o acervo da Ana Bentes Bloch. Juscelino, uma fotografia. Ele com Adolfo Bloch. Juscelino Kubitschek. Ainda nas páginas da Folha de São Paulo, na área de política, a triatleta Fernanda Keller e o neurocientista Álvaro Machado darão cursos na Casa Folha. Primeira matéria na editoria de mercado, na editoria econômica da Folha, é sobre a manchete de hoje do jornal. Banco Central injeta 4,6 bilhões de dólares no mercado, mas o dólar mantém escalada e fecha a R$ 6,09. Lula fez apelo para que medidas fiscais não sejam desidratadas no Congresso Nacional. Quem diz isso é o ministro Fernando Haddad. Ministro da Fazenda se encontrou em São Paulo com o presidente, que deixou o hospital no domingo e se recupera de operação no crânio lá em São Paulo, lá no ABC Paulista. Pesquisa. Gestão de Fernando Haddad na economia é aprovada por 27% e rejeitada por 34%. Outros 34% dos entrevistados consideram a atuação do ministro regular, segundo a pesquisa realizada pelo Datafolha.
A maioria ignora o pacote de gastos. A maioria dos entrevistados dizem desconhecerem o pacote de gastos. Esse assunto não chega ao entendimento deles. Aqui, 27% considera ótimo, bom, 34% regular, outros 34% ruim, péssimo e 5% não souberam responder. A pesquisa foi realizada com 2.002 entrevistados entre os dias 12 e 13 de dezembro, portanto, quinta e sexta-feira da semana passada. Foi feita entre 113 municípios, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95% da pesquisa. Esta pesquisa é feita pelo Datafolha. 89% apoiam mais fiscalização para o programa Bolsa Família e também para o programa BPC, que é o benefício de prestação continuada. Defendem os pesquisados pela Datafolha. 53% dos entrevistados dizem que não tomaram conhecimento do pacote de gastos do governo federal que está tramitando no Congresso. 53% ignoram esse assunto, passam ao largo, não se preocupam com isso ou não tiveram conhecimento sobre o assunto. Novo texto da reforma tributária corta benefício de saneamento e põe os refrigerantes no imposto seletivo de novo, que tinham sido tirados, esses produtos tinham sido retirados, esses itens tinham sido retirados pelo Senado e os deputados colocaram de volta para diminuir a alíquota em 0,7% ponto percentual. Câmara faz alterações no texto vindo do Senado. O relator afirma que a mudança reduz a alíquota do IVA em 0,7 ponto percentual. Então, baixa aí de 28% para 27% ou 26% o imposto. Ainda na página de economia, editoria de mercado, matéria dizendo que as bets podem aumentar a inadimplência no Bolsa Família em 14%, diz Febraban, que é a Federação dos Bancos Brasileiros. E as bets é essas empresas que patrocinam, que fazem essas apostas online. E o pessoal beneficiado com Bolsa Família pega o dinheirinho que recebe e vai apostar para perder dinheiro nas bets. E com isso, a Febraban, um estudo da Febraban diz que pode aumentar em 14% a inadimplência entre os beneficiados do Bolsa Família que pega o dinheiro para apostar. Leilão de lote de rodovias do Paraná recebe apenas uma proposta de concessão da empresa EPR. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, amplia direito à justiça gratuita e volta a facilitar ações trabalhistas. A Embraer faz primeira venda do Super Tucano no padrão da OTAN. Ainda nas páginas de mercado, o presidente dos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump, afirma que o Brasil tarifa demais produtos americanos e promete tratamento igualitário. Disse ele, vamos tratar as pessoas de forma justa, mas a palavra recíproco é importante. Se querem nos cobrar, vamos cobrar
A mesma coisa, disse Donald Trump sobre a questão das importações. Procon de São Paulo pede a Stanley informações sobre defeitos nessas garrafas térmicas. Petrolíferas prevêem investir 2 bilhões de dólares com eólica offshore dentro do mar. Justiça barra uso de cartão do iFood como vale em supermercado. Comércio está otimista com o Natal, com as vendas de Natal, apesar de dólar caro e juros altos. Juros e custos altos frearão a construção civil em 2025, diz o setor. Na página Editoria de Mundo, a primeira matéria é sobre a questão política lá na Alemanha. O primeiro-ministro Olaf Scholz perde voto de confiança e a Alemanha vai encarar novas eleições em fevereiro. Derrotado por 394 votos a 207, o primeiro-ministro critica sabotagem de liberais contra a coalizão. O pleito ocorre em fevereiro, mas novo parlamento pode sair apenas em junho do próximo ano. A Rússia vê possível conflito armado contra a OTAN na década de 2030. Olha, a Rússia já projetando uma guerra contra a OTAN daqui a mais de 6 anos, daqui a 8 anos, em 2030, aí quer gostar de brigar. Assad diz que fuga não foi planejada, a fuga dele para a Rússia, e que a Síria caiu nas mãos de terroristas. O ex-ditador faz primeira declaração após queda de regime em Damasco, que é a capital da Síria, antes dele ir para Moscou, se refugiar lá com a família. As páginas de cotidiano, da editoria de cotidiano da Folha de São Paulo, que é as matérias sobre São Paulo e o Brasil como um todo, a primeira matéria diz que das mais de 8.000 obras anunciadas pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, apenas 16% são novas. As demais são velhas, umas até de 2010, uma de 2010 que não foi concluída. Órgão de Defesa do Patrimônio revisa o tombamento e permite condomínio verticalizado lá nos Jardins, em São Paulo. Até novembro, o fogo queimou área no país equivalente à área do Rio Grande do Sul, ao estado do Rio Grande do Sul. É a matéria da página Meio Ambiente. Na página de saúde, a matéria é dizendo que a maternidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro realiza segundo parto em projeto do SUS para pessoas trans. Na página de ciência, a matéria dizendo que o uso de carimbos pode ser um dos elos perdidos da origem da escrita na Mesopotâmia. No caderno de esportes, a primeira matéria, retorno de jogadores com história no Santos está nos planos, afirma o novo diretor executivo do clube. É o Paulo Braques. Descarta, no entanto, uma volta do atacante Neymar à Vila Belmiro neste momento e diz que o time negocia para ter técnico. Vamos agora para as páginas internas do jornal O Globo. E essa questão da indicação de Onélia Santana para o Tribunal de Contas
do estado do Ceará também tem uma manifestação do editorial do Jornal Globo sobre esse tema. Foi assunto do editorial da Folha de São Paulo, como eu li, e também é assunto do editorial do Jornal Globo de hoje. O primeiro editorial diz o seguinte: operação da Polícia Federal demonstra o risco de emendas parlamentares opacas. Falta de transparência nos recursos abre brecha a fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. O segundo editorial é que trata aqui de Onélia Santana. Diz assim: a manifestação do grupo O Globo sobre essa decisão da Assembleia Legislativa do Ceará e do governador Eumano de Freitas de colocar a mulher do ministro Camilo Santana para ser conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Indicação de cônjuge ao TCE viola princípio de moralidade na gestão. Mulher de ex-governador nomeada para a corte no Ceará é o 7º caso recente, mas justiça não vê nepotismo. Passo a ler o editorial do jornal O Globo desta terça-feira, dia 17 de dezembro. Na sexta-feira, a Assembleia Legislativa do Ceará deu aval para que uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado seja ocupada pela psicopedagoga Onélia Santana, mulher do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. Como conselheira, ela terá direito a cargo vitalício e salário de R$ 39.717,69, além das mordomias de praxe. A aprovação ocorreu sem objeções, com 36 votos favoráveis e apenas 5 contrários. Onélia, hoje secretária de Proteção Social do governo cearense, é a 5ª mulher de ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos ex-governadores, catapultada a um Tribunal de Contas estadual. Continuo lendo o editorial do jornal O Globo desta terça-feira. As leis e normas que regulam o nepotismo vedam indicações a cargos públicos e de parentes até 3º grau. Com base nisso, nomeações para TCEs foram questionadas em diferentes instâncias da Justiça, mas o entendimento tem sido de que são legais. Santana não é mais governador e a indicação foi referendada pela Assembleia. Ao julgar o caso de Daniela Barbalho, casada com o atual governador do Pará, Helder Barbalho, e indicada como conselheira do TCE paraense no ano passado, o ministro Dias Toffoli, do STF, afirmou que a súmula vinculante 13 sobre nepotismo não trata da hipótese de nomeação cuja indicação e aprovação sejam feitas por outro poder. Toffoli afirmou que Daniela fora indicada ao cargo por 11 lideranças partidárias e aprovada na Assembleia após sabatina. Ela foi mantida no cargo.
No ano passado, Rejane Dias, mulher do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, do PT, foi nomeada ao Tribunal de Contas do Piauí, estado que o marido governara. Em 2022, quando governador do Amapá, o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, do PDT, também pôs no TSE sua mulher, a Marília Góes. A escolha foi barrada pela Justiça, mas confirmada depois. O ministro dos Transportes, Renan Filho, do MDB, levou a mulher, Renata Calheiros, ao TSE de Alagoas em 2022, depois de deixar o governo do estado e antes de se juntar à equipe de Lula. O ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, do PT, levou a mulher, Aline Peixoto, ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, no ano passado. Simone Denário, mulher do governador de Roraima, Antônio Denário, ele que é do PP, Partido Progressista, também obteve cargo no Tribunal de Contas do Estado. Abre aspas. Escolhas dessa natureza, que não respeitam critérios técnicos e os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, enfraquecem os tribunais de contas, órgãos fundamentais no controle externo das finanças públicas. Fecha aspas, diz a ONG Transparência Brasil. Ainda continua o texto do editorial do jornal O Globo. Ainda que parentes de políticos possam ser idôneos e capazes, trata-se de péssimo exemplo para o país. É improvável que assembleias legislativas vetem cônjuges de políticos influentes, mesmo que não preencham as condições exigidas para o cargo. Não cabe a tribunais de contas distribuir empregos públicos a quem quer que seja. Os critérios deveriam ser técnicos. Na letra da lei, pode até não haver ilegalidade, mas não há dúvida de que a prática degrada a gestão pública. Diz o editorial do jornal o Globo, desta terça-feira, 17 de dezembro, manifestando-se sobre a indicação da senhora Onélia Santana para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Nas páginas de política, a primeira matéria do jornal O Globo é Inquérito do Golpe. O outro, 4 estrelas. Após Braga Neto, futuro de general Heleno preocupa o Exército, que espera a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ainda sobre o inquérito do golpe. Prisão de ex-ministro leva ao Exército a improvisar cela. Prisão. Estatuto Militar prevê que oficiais fiquem sob custódia de unidade chefiada por alguém de patente superior, mas o Comando Militar do Leste, no centro do Rio de Janeiro, não dispõe de instalações adequadas. Braga Neto foi levado para a divisão na Zona Oeste para ser preso. Daqui o prédio, comando da 1ª Divisão. Braga Neto está está em cômodo com geladeira, ar-condicionado, TV e banheiro. Ministro Alexandre de Moraes prorroga inquérito das fake news por mais 6 meses. O foco está no gabinete do ódio que atuaria
no governo Bolsonaro. Rejeição à gestão de Fernando Haddad supera a avaliação positiva, diz pesquisa realizada pelo Datafolha, que é também repercutida aqui nas folhas do jornal O Globo. Suspeito de desvios é influente na cúpula do partido União Brasil. Preso, o José Marcos de Moura, também chamado Rei do Lixo, é influente no partido União Brasil da Bahia. Ele foi preso, o empresário conhecido como Rei do Lixo, é do diretório estadual do partido na Bahia e tem proximidades com os principais caciques, e entre eles aqui, o ACM Neto. Investigação menciona propina, fraudes e notas frias. Crise das emendas parlamentares reacende embate entre o ministro Flávio Dino e petistas. E a outra matéria, em casa em São Paulo, o presidente Lula recebe auxiliares para tratar da pauta econômica que está em votação na Câmara Federal. Com essas notícias sobre política, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 17 de dezembro, da TV da Transparência, agradecendo a sua audiência e convidando a você a continuar com a nossa programação. Muito obrigado.